Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre esse livrinho aqui de Giovanni Boccaccio, Vida de Dante, praticamente uma ode a Dante, um tratado sobre Dante e sua genialidade, escrito então por esse grande poeta italiano, importante poeta também, Giovanni Boccaccio, que foi o responsável, digamos assim, pela ascensão da Divina Comédia. Ele foi responsável, inclusive, por cunhar esse nome, que se chamava antes apenas Comédia, se torna então a Divina Comédia pela influência de Giovanni Boccaccio. Bom, eu fiz a leitura desse livrinho aqui que tem menos de 100 páginas, inclusive é uma edição bem curtinha aqui da Penguin, né? Sai pela Penguin agora essa edição com uma nova tradução. Eu fiz essa leitura como uma introdução mesmo ao mundo de Dante, porque afinal nós leremos lá no Clube Ethos a Divina Comédia. Estou aqui com uma das minhas edições. Faremos a leitura conjunta da Divina Comédia e faremos também a leitura da biografia pela Barbara Reynolds, que é uma biografia crítica, uma biografia bem vasta aqui, trata inclusive sobre os cantos de uma forma detalhada, e eu decidi ler esse aqui justamente para trazer as informações que estão nesse livro e inclusive falar, né, se vale a pena ler antes, qual que é o contexto dessa obra aqui, uma obra tão curtinha, mas que traz aí algumas reflexões bem interessantes. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês em relação a esse livrinho aqui do Boccaccio é que esse é um livro que a gente não pode considerar uma biografia exata da vida de Dante. Inclusive, ler nessa edição da Penguin fez toda a diferença também por esse contexto, porque é uma edição com várias notas, infelizmente não são notas de rodapé, são notas de fim, mas enfim, eu fui consultando porque são notas bem importantes mesmo. E também tem uma tradução e introdução de Pedro Faleiros Reis, enfim. Desculpem aí se eu estiver errando aqui o sobrenome, mas enfim. Esse tradutor aqui fez um trabalho não só de trazer esse texto, como também de comentá-lo e de mostrar quais são os erros aqui do Boccaccio. Claro que a gente está falando de um período da Idade Média, chegando aí no Renascimento, no Humanismo, enfim, a gente vai trazer um pouco mais sobre isso também na nossa leitura, mas a gente está falando de um período em que os dados não eram tão exatos e a pesquisa que o Boccaccio fez foi uma pesquisa meio que de campo mesmo. Então ele consultou alguns familiares, algumas pessoas que conheceram Dante. Dante faleceu quando ele era ainda muito novo, então ele não conheceu pessoalmente, enfim. São elementos aqui que ele vai trazendo para essa biografia, mas essa é uma biografia que também vai ser muito poética. É quase uma defesa da poesia, uma defesa da Divina Comédia também, e vai trazer algumas alfinetadas políticas ali a esse contexto de Dante Alighieri. Então, não espere, e eu acho que isso é importante, porque a gente cria expectativas antes da leitura, né? Não espere que esse aqui seja um livro que vai te introduzir a vida de Dante Alighieri de uma forma exata, de uma forma fidedigna. Porque esse é um livro que vai ser um tratado, então, né? Um tratado sobre várias coisas, dentre elas a vida de Dante. Claro que a gente tem um contato aqui, sim, com a vida dele, de uma forma mais superficial, assim, sobre quem ele foi, se ele se casou, qual era o amor dele por Beatrice, né? Aquela coisa toda bem platônica, como ele conheceu ela, as viagens que ele fez, o seu exílio, enfim, mas tudo isso são pincelados, esses fatos aqui na biografia, e ele vai trazendo esses temas já com as suas reflexões e até com algumas divagações mesmo do próprio Boccaccio, que escreve muito bem, né? Porque é um grande poeta, então a escrita desse livro também é muito boa. Feita então essa introdução que eu queria trazer justamente para não criar expectativas na leitura, né, para quem estava esperando que fosse uma biografia super exata, enfim, quero trazer aqui os pontos que me chamaram mais a atenção para que vocês saibam, tenham conhecimento aqui do que traz esse livro, então, e também foi por isso que nós do clube escolhemos colocar a biografia da Barbara Reynolds, que é uma biografia crítica, né, e completona, dá para ver pelo tamanho, diferença de tamanho. Mas esse aqui é um livro muito interessante, especialmente nessas divagações e nesses pensamentos que o Boccaccio traz. Começa pelo fato que o nome desse livro, desse tratado, não é exatamente a vida de Dante. Na verdade, tem um nome bem longo aqui, bem comprido, que é sobre a origem, a vida, os estudos e os costumes do famosíssimo varão florentino Dante Alighieri, poeta ilustre, e sobre as obras compostas por ele, começa com bons auspícios. Ele começa esse pequeno tratado aqui com uma citação a Solon, que era um estadista e poeta grego, né? E ele vai falar que o Solon dizia que toda república, assim como nós mesmos, deve andar e manter-se sobre dois pés. Afirmava ainda que ao pé direito cabia não deixar impune nenhum crime cometido e ao esquerdo todo bem feito recompensar.
E ele vai trazer essa citação, esse começo, justamente porque esse início é uma crítica política ao que a cidade de Florença, Firenze, na Itália, né, fez com Dante Alighieri. Basicamente, Dante se envolveu com a política local, que era uma política baseada assim em dois principais partidos, digamos, dois principais pensamentos políticos, mais do que partidos, que são os guelfos e os gibelinos, sendo que os guelfos são mais favoráveis a essa ascendência de uma burguesia, se é que a gente pode usar esse termo. Mas enfim, desse comércio que era tão pujante, né, começou aí aquilo que a gente aprendeu como o início do mercantilismo, né, que se deu justamente na Itália, nesses países que tinham comércio especialmente marítimo ali, enfim, tudo isso vai crescendo e então os guelfos vão, de certa forma, representar essa ascensão, enquanto que os gibelinos eram mais ligados aos valores feudais. Então, o Dante, ele vai se envolver com os guelfos inicialmente, e os guelfos também têm a sua divisão entre brancos e pretos. Então, acaba que o Dante ele vai se tornar praticamente um dos grandes líderes políticos ali da cidade, só que vai eclodir um grande conflito político entre esses brancos e pretos, e ele vai acabar sendo exilado da cidade por suspeita aí de corrupção, enfim, várias coisas que ele foi acusado de ter cometido, mas foi um conflito puramente político. Ele acaba sendo exilado, ele vai acabar viajando aí por várias cidades da Europa na época, e ele vai falecer em Ravenna, que é outra comuna italiana, né, outra cidade italiana, e até hoje o túmulo dele fica nessa cidade. Então, aqui nesse início, o Boccaccio vai mostrar muito dessa ingratidão que a cidade de Firenze teve com o Dante Alighieri e que, inclusive, causou uma série de conflitos posteriores ao próprio Boccaccio e a tudo isso, por conta, então, desses restos mortais de Dante Alighieri. Enfim, por isso esse início ele é bastante político, ele traz essa crítica política, inclusive evocando Solon aqui. E isso tem muita importância porque o que Dante vai fazer é revolucionar a própria língua italiana a partir do momento em que ele escreve a Divina Comédia no idioma vulgar. E aqui vulgar não é na concepção atual, moderna de vulgar, mas sim porque na época, a gente está falando de Idade Média, né, como eu comentei com vocês, os livros, as obras, enfim, os estudos eram escritos em latim, que era considerada a língua padrão, a língua correta, digamos assim. Então, o poeta ele não escrevia na sua própria língua, e é o que Dante Alighieri vai fazer aqui. Ele sabia latim, ele deixou várias obras em latim, mas ele escreveu a Divina Comédia no seu idioma natal, que vai ser, inclusive, hoje considerado italiano, praticamente. Ele meio que vai ser o predecessor da língua italiana que a gente conhece hoje, porque ele escreveu, então, a sua obra no idioma florentino, e isso acaba sendo o que o Boccaccio vai trazer aqui de contraste para nós, né? Porque a cidade dele vai renegá-lo e, ao mesmo tempo, ele tem essa importância tão grande, não só para a sua cidade, como para o seu próprio país. Que não era um país, inclusive, lembrando que a unificação da Itália é um fenômeno bastante recente na história mundial. Então, a Itália era bastante dividida em vários locais, com culturas diferentes, que é o caso também, né, de Firenze na sua época. Então, aqui ele vai falar um pouquinho nesse início sobre a vida do Dante, como eu falei, né, com pinceladas. Ele vai explicar que o Dante teria aí um trisavô, alguma coisa assim, tataravô, que foi um dos fundadores daquela cidade ali, foi uma das pessoas responsáveis pela restauração da cidade de Firenze, e por isso ele se considerava também muito ligado à sua cidade, né? Ele perdeu os pais muito novo também, acaba que a mãe falece quando ele ainda é uma criança, ele tem poucas lembranças da sua mãe, o pai vai se casar novamente, ele vai ter outros irmãos, ele vai ter essa nova família, não existe indício de que essa família de alguma forma maltratava ele, que ele não se dava bem com essas pessoas, mas ele tem esse apego com a mãe, inclusive vai aparecer isso na Divina Comédia. Então, esse antepassado dele seria o Cacciaguida, o nome desse antepassado que foi um dos reconstrutores da cidade, e vai inclusive aparecer na Divina Comédia também. A esposa desse Cacciaguida, que teria o nome então de Alighiera Alighieri, e era uma época em que os sobrenomes não eram tão comuns, especialmente de serem utilizados, assim, de serem tão bem vistos. Então acaba que ele vai herdar esse sobrenome, que vai ser um sobrenome importante, e isso mostra também que a família dele não era uma família sem nenhuma importância na época.
ele tinha uma vida confortável, ele tinha essa possibilidade de estudar, de viver dos patrimônios, enfim, então acaba sendo um ponto também importante para a gente saber que ele teve essa possibilidade de estudos, mas depois ele acaba se voltando para a política e tem esses problemas, esses conflitos aí que vão eclodir no seu banimento da cidade. E o próprio Boccaccio, aqui nesse livrinho, vai criticar o fato de que Dante se voltou, então, para a política. Ó estulta vaidade dos humanos esplendores, quão maiores são tuas forças do que poderia crer quem não as provou. O homem maduro, criado, nutrido e educado no santo seio da filosofia, diante de cujos olhos se mostravam a ruína dos reis antigos e modernos, as desolações dos reinos, das províncias e das cidades, e os ímpetos furiosos da fortuna, a qual nada mais busca do que as altas coisas, não soube ou não pôde resistir à tua doçura. Então ele vai dizer aqui, né, que Dante acaba se deixando levar pela vaidade para entrar na política. Outra coisa que ele narra aqui nesse início, que é muito importante, foi o primeiro encontro dele com Beatrice, né, que Beatrice era filha ali de um amigo da família, que depois vai se tornar um amigo também de Dante, ele vai ser amigo daquela família mesmo, só que a Beatrice vai morrer muito nova, com seus 20 e poucos anos ela vai falecer. E eles se encontraram pela primeira vez quando Dante tinha 9 anos e ela tinha 8, então eles eram crianças, tiveram ali um primeiro contato numa brincadeira ali, numa festa de familiares, e ele vai ter essa paixão platônica que nunca vai deixá-lo. E quando ela falece, ele vai ter, assim, um rompante, ele vai sofrer muito com a morte dela, apesar de ser, de fato, esse amor platônico, né, que nunca se concretizou, pelo menos no que a gente tem de informações, de provas hoje no mundo moderno. E depois dessa morte da Beatrice, né, que acaba afetando tanto o Dante, a família dele vai fazer com que ele se case com outra mulher. E essa é outra coisa que o Boccaccio, assim, acaba com a família dele no livro, porque vai falar como essa família, os filhos, a mulher, vão acabar afastando ele do intento maior, que seria a educação, os estudos, a filosofia, a teologia, teria meio que atrapalhado ele nesse aspecto. O Boccaccio vai colocar isso, assim, de que, claro que o casamento é muito bom, ter mulher é ótimo, mas não é para todo mundo. Tem gente que deveria se voltar para os estudos e para trazer mesmo essas grandes obras. E ele fica imaginando, o próprio Boccaccio fica imaginando assim o que Dante teria trazido para a gente de grandes obras, se não fosse seu exílio, se não fosse seu casamento, enfim, ele fica fazendo algumas dessas divagações. Apesar disso, ele vai falar aqui sobre os estudos dele quando ele vai a Ravenna, especialmente. Então, o exílio foi importante para que ele tivesse esse foco ainda maior nos estudos, justamente porque a esposa fica em Firenze e ele vai a Ravenna. E aqui vai falar também que, com suas exposições em Ravenna, né, fez muitos alunos de poesia, sobretudo em língua vulgar, a qual, segundo meu juízo, foi o primeiro a exaltar e a valorizar de forma justa entre nós italianos, como fez Homero entre os gregos ou Virgílio entre os latinos. Ele até fala aqui que, embora considere-se que começou um pouco antes, assim, alguns outros poetas usaram antes a língua vulgar, que eu já expliquei para vocês, né? Ele considera que o Dante foi revolucionário, especialmente por trazer temas tão caros, né, como o amor, por exemplo, na língua vulgar. Já mais para o meio aqui do livro, ele vai partir para um assunto mais da poesia, e especialmente filosofia e teologia. Ele vai fazer uma defesa efusiva aqui da poesia, dizendo que a poesia e a teologia não são inimigas. Se tem essa discussão, né, da época da Idade Média também, de que a poesia era uma coisa mundana, que ia contra os desígnios divinos, que ia contra os princípios também da igreja, mas Boccaccio vai fazer essa defesa de que não, que teologia e poesia vivem juntas, e se tem até uma discussão sobre a própria etimologia da palavra poesia, porque o Boccaccio faz uma defesa aqui de que a palavra poesia seria oriunda da palavra poetes, enfim, do grego, que nasceu justamente da forma de louvar os deuses na época, de louvar os feitos dos deuses na época, de onde nasceu que aquilo que com tal forma fosse feito se chamasse poesis, e aqueles que o fizessem se chamassem poetas. Só que na própria introdução aqui, nessa edição, né, que eu falei que é uma ótima edição, se fala então da discussão que se tem com essa expressão, porque o próprio Boccaccio, em outra obra, vai falar sobre uma outra possível origem da palavra poesia,
porque poeta é derivado de um verbo dito poio, pois, o qual, segundo querem os gramáticos, quer dizer o mesmo que fingo finges. Este fingo tem várias significações, como compor, ornar, mentir e outros significados. Então, houve essa associação do poeta como mentiroso. Então, ele tenta afastar essa significação, embora ele saiba dessas significações. Inclusive, o Boccaccio foi responsável aí por aulas de latim, por trazer estudos sobre essa língua, então existe, e também do grego, então existe essa discussão em relação à etimologia da palavra poesia. E ele vai, como eu falei lá no início, né, a gente está falando aqui de um tema que vai além da Divina Comédia, vai além da vida do Dante Alighieri, mas é um tratado aqui de Boccaccio sobre vários temas, inclusive sobre a poesia. E quando ele vai falar, então, sobre teologia e poesia, e também sobre filosofia, ele fala que, embora a filosofia supere todas as outras em nobreza, sua excelência pode ser comunicada a poucos, e no mundo há muitos filósofos famosos, enquanto a poesia é mais compreensível e agradável a todos, e os poetas são raríssimos. Então ele faz realmente essa defesa da poesia como mais acessível, como trazer a pessoa comum, né, a pessoa que não tem tanto conhecimento ou tanto acesso às coisas, mais próxima possível da teologia, mais próxima possível do próprio Deus. A teologia não é outra coisa senão uma poesia de Deus. Essa é a grande defesa de Boccaccio nessa parte aqui. E é só agora, chegando então no final do livro, então vocês pensem, tem mais ou menos 93 páginas de ensaio aqui de Boccaccio, e é lá na página 80 que ele vai falar efetivamente sobre as obras do Dante. Ele faz aqui um retrospecto sobre algumas obras que ele escreveu. Tem aqui a Vida Nova dele, por exemplo, depois ele escreve da Monarquia, são outros textos, né, do Dante. Mas sobre a Divina Comédia, que eu queria trazer mais aqui, né, chamar a atenção de vocês, ele fala que em seu 35º ano começou a realizar aquilo que antes premeditara, isto é, seu desejo de punir ou premiar, segundo a diversidade e o merecimento, a vida dos homens. Então ele vai começar a escrever, ou pelo menos planejar, a Divina Comédia antes mesmo do seu exílio, mas vai desenvolver ainda mais a escrita dessa obra depois do seu exílio. E ele conta aqui uma história muito interessante sobre essa retomada, porque ele então foi exilado, ele não levou seus papéis com ele, mas depois alguém encontrou no meio dos seus papéis ali na sua casa, inclusive a casa dele foi saqueada aqui depois do exílio, de acordo com o Boccaccio, né? Alguém vai encontrar, vai entregar para um poeta ali da época, e esse poeta vai acreditar que foi escrito por Dante. Então vai remeter esses papéis a Dante, né? A gente vai confirmar que seriam dele, e aí ele vai retomar a escrita da Divina Comédia. E isso pode ser notado, inclusive, no texto do Inferno, porque ele vai dizer aqui, no canto 8º do Inferno, eu digo, prosseguindo, que muito antes. Então ele retoma a história justamente no ponto em que ele teria perdido os escritos por conta do seu exílio. E aí depois ele, de fato, escreve até o final, já no seu exílio. Ele vai falecer antes de deixar finalizado o Paraíso, e isso vai deixar o pessoal muito triste, assim, porque na época ele escrevia e mandava a um outro poeta, e até havia publicação, assim, de alguns cantos, então não era uma publicação que foi feita apenas ao final da obra. E todo mundo acreditava que ele não tinha finalizado, e até 2 dos seus filhos, que também eram poetas, Jacopo e Piero, foram cotados aí para continuar o final, só para finalizar, então, o livro, né? E aí conta aqui que um dos seus filhos teve um sonho em que o pai vai aparecer nesse sonho e mostrar onde estava esse esboço dos últimos cantos, e depois esse filho vai acordar, vai encontrar de fato exatamente onde Dante tinha indicado no seu sonho. Claro que, mais uma vez, a gente não tem como saber a exatidão dessas informações, mas não deixa de ser algo muito poético e bonito, né? E até algumas outras coisas aparecem aqui no livro como possíveis fatos que não são exatamente verdade, que não foram comprovados. Uma em que Dante estava passeando na rua, 2 senhoras viram ele e comentaram uma com a outra, ó, esse aqui é aquele que vai até o inferno e volta até nós. E uma das moças falou, então, dá pra ver que a barba dele tá meio chamuscada e tal. Ele viu aquilo, riu e continuou a sua passagem por ali. Isso é uma coisa que Boccaccio narra aqui para nós, a gente não sabe se é verdade, mas não deixa de fazer parte dessa criação do mito, né? E Boccaccio foi muito importante para a criação do mito Dante Alighieri. Para encerrar aqui o finalzinho da vida de Dante, ele comenta sobre as razões pelas quais Dante escreveu a Divina Comédia na língua vulgar. Então,
do Florentino, né? Ele dá duas principais razões. A primeira é para dar maior utilidade aos seus concidadãos e aos outros italianos, sabendo que, se tivesse escrito metricamente latim como os outros poetas do passado, somente aos letrados teria sido útil. Escrevendo em vulgar, fez uma obra jamais realizada, sem excluir a possibilidade de ser compreendida pelos letrados, mostrando a beleza do nosso idioma e sua excelente arte com ele, e deleite e compreensão de si deu aos incultos, deixados para trás por todos. A segunda razão foi a seguinte: vendo os estudos liberais totalmente abandonados, sobretudo pelos príncipes e pelos outros grandes homens, a quem costumavam se dedicar às fadigas poéticas, e que por isso as divinas obras de Virgílio e dos outros poetas não somente tinham se tornado de pouco valor, mas como que desprezadas pela maioria, imaginando que em vão poria as crostas do pão na boca daqueles que ainda sugam leite, em estilo apto aos sentidos modernos, recomeçou sua obra e prosseguiu em língua vulgar. Ou seja, ele traz aqui uma obra que vai ser acessível a todos. E isso foi a grande revolução de Dante Alighieri ao escrever, então, a Divina Comédia em italiano, como nós conhecemos hoje, né? Só para finalizar, quero ler para vocês aqui a parte da introdução em que explica a denominação, né, da Divina, que foi dada então pelo Boccaccio. O fortalecimento da narrativa que contribui para a criação do mito Dante pode também ser observado na maneira como Boccaccio qualifica a obra-prima do poeta florentino. É justamente no Tratatello que, pela primeira vez, encontramos o epíteto divina aplicado à comédia. Ou seja, é nesse livrinho aqui que, pela primeira vez, Boccaccio vai chamar a comédia de divina, justamente quando ele está falando sobre os dois filhos que eu comentei, né? Quando a Jacopo, o qual nisto era muito mais fervoroso que o irmão, apareceu uma admirável visão, a qual não apenas da estulta presunção dissuadiu, mas ainda lhe mostrou onde estavam os 13 cantos que faltavam à Divina Comédia, os quais não havia conseguido encontrar. Então é nesse momento que Boccaccio vai usar esse epíteto. Mais tarde, ao que se sabe, o adjetivo divina foi impresso na edição veneziana de Ludovico Dolci, de 1555. Para precisar um pouco a questão, recorremos às palavras de um antigo comentador de Boccaccio, Zenati, que observa: antes da edição de 1555, também em alguns códices da comédia escritos no século XV, o divina tinha sido acrescentado. Zenati fornece ainda outros exemplos, mas conclui: ao Dolci e à edição veneziana cabe o mérito de ter alçado aquele epíteto às honras do frontispício, onde ficou. Então foi graças a Boccaccio que a comédia se torna divina, mas é a partir apenas de 1555 que, de fato, isso se incorpora ao título do livro, né? Bom, é isso, são os pontos principais que eu queria trazer para vocês da minha leitura de A Vida de Dante, do Boccaccio. Eu adorei a escrita do Boccaccio, ele é, de fato, um ótimo poeta, pelo pouco que eu tive contato aqui, já fiquei até com mais vontade de conhecer a escrita do Boccaccio. Ele é um poeta muito importante da sua época também, assim como Dante, mas especialmente foi muito interessante de descobrir a importância dele para que Dante se alçasse a esse mito de Dante Alighieri, né? Então aqui a gente tem justamente esse vislumbre do porquê que Boccaccio foi tão importante para alçá-lo nesse aspecto. E claro que não é um livro exato, como eu falei lá para vocês no início, então não esperem uma biografia assim que vai trazer fatos históricos comprovados sobre a vida do Dante, mas vai te trazer um vislumbre, inclusive do que Dante era para a época, né? O que as pessoas na época viam de Dante Alighieri e da Divina Comédia. Então isso torna esse livro aqui muito importante do ponto de vista histórico. Eu não acho que seja um livro perfeito para você, simplesmente, não, vou ler isso aqui antes da Divina Comédia e depois eu vou entender tudo da Divina Comédia. Não é esse o objetivo e não é isso que o Boccaccio faz aqui. Então fica esse alerta também, né, para que a gente entre na leitura com as expectativas corretas e aí a gente tire o melhor desse livro. Foi exatamente o que eu fiz, então para mim foi uma ótima leitura. Recomendo também para que vocês leiam. Talvez depois até da Divina Comédia como esse complemento para entender a época de Dante e a época de Boccaccio também. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem aí seus comentários. Venham ler conosco a Divina Comédia, tenho certeza que vai ser uma leitura incrível. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.